mas para vender 15 milhões de cópias, como foi vendido no mundo aquele livro, não se fala bem arrependimento, porque se falar vai ser muito menos popular. Não estou dizendo que foi esse o propósito dentro do coração do autor, que eu não conheço, mas eu sei que a consequência é essa. Isso aí também que é algo hoje muito ausente de muitas pregações de pessoas famosas que estão na mídia. Observem isto: livros moderninhos demais e pregações modernas de pessoas muito populares e famosas, que a ideia do arrependimento de obras mortas, ou seja, arrependimento de pecados, praticamente desapareceu da pregação de muita gente, pois só mesmo João Batista e logo depois só mesmo o próprio Jesus Cristo começava a sua pregação, Mateus 4:17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ah, mas se eu falar arrependimento, eu estou sendo politicamente incorreto, não estou sendo gentil, estou sendo indelicado. Arrepender de quê? Se eu tenho que mandar o outro se arrepender, porque estou assumindo que ele fez uma coisa errada, isso é uma ofensa, e ele vai fechar os ouvidos para mim. Bom, esse é o pensamento de um político típico, que quer voto, não de quer ganhar almas para Cristo, porque o próprio dizia assim, uma autoridade enorme, muito mais do que qualquer um de nós, na capacidade de mostrar amor. Acho linda esta passagem em Marcos 10:21, conhecida como o jovem rico, em que ele perguntou a Jesus o que ele fazia para dar a vida eterna. A Jesus diz para ele cumprir os mandamentos e tal, numerou alguns, ele diz: eu tenho feito isso tudinho, o que falta mais? Aí Mateus capítulo 10, no versículo 20, ele diz: então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Aí pegou no ponto fraco do rico. Ele, porém, contrariado com esta palavra, não gostou, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O que eu acho um espetáculo aqui é que Jesus amou aquele homem sabendo que ele não iria segui-lo, conhecendo o coração dele, não foi surpresa, ele sabia perfeitamente a reação que aquele homem ia ter. Então ali estava diante dele alguém que se dizia muito interessado em seguir Jesus, talvez estivesse mesmo, mas um interesse muito pequeno, podia ser sincero, mas num tamanho muito pequeno para mover o amor que aquele homem tinha pelo dinheiro dele. Então foi uma sinceridade que eu não vejo em ler o jeitão da passagem, o contexto, que era um cínico, que ele queria apenas esnobar e se fazer de bonitinho para os outros, para os amigos. Não, eu acho que ele era sincero. Ele queria seguir Jesus numa condição: dinheiro primeiro, Jesus depois. Não me interessa assim, Jesus disse. E ele então foi embora, mas Jesus o amou. Essa autoridade, esse poder de amar de Jesus Cristo é algo que nos seduz, nos constrange até, porque nós somos menos pecadores do que aquele jovem rico? Não, temos talvez não o mesmo pecado, talvez sim, talvez não, mas não importa, estamos cheios deles, e Jesus nos amou do mesmo jeito e aliás nos salvou, inclusive. Então é um poder de amor que você não tem, eu não tenho, ele tem, e ele passa para nós quando ele quer. Em falar sobre Deus, essa é uma característica gostosíssima do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu fico curtindo quando leio o Evangelho de João, a intimidade, o deleite com que Jesus Cristo fala do Pai dele, a saudade até. Eu vou ler só um pouquinho, João 17, de 1 a 5, a famosa oração sacerdotal.
João 17, 1 a 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, ele próprio, né? A quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, olha que bonito, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Nós já estávamos em profunda comunhão um com o outro, antes que o mundo existisse. Quem é que pode falar com mais autoridade, que ser humano pode falar com mais autoridade sobre Deus do que aquele a quem João Batista veio anunciar? Nós somos crentes, alguns somos pregadores, temos o dom e a obrigação, a chamada de pregar e exortar e falar, e temos de fazer isso com uma certa autoridade baseada no estudo das Escrituras, mas uma autoridade tão pequena, tão limitada, tão imperfeita. Fazemos o que podemos, claro, pesa sobre nós essa obrigação, mas é constrangedor imaginar como nós conhecemos pouco este Pai, para poder falar dele num púlpito, comparado com o que o próprio Jesus conhecia e falava com poder dele. Muito bonito isso. E na própria natureza de Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era igual a Deus. Eu não vou lá, mas está lá em João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Pronto. Deus, ele era e é Deus, homem e Deus. Fica óbvio demais a pergunta: em que Jesus era mais poderoso do que João Batista? Em tudo. E por fim, na autoridade sobre a criação: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 18, 28 e 18, não vou ler também, mas está lá. E qual era a autoridade que João Batista tinha no céu e na terra? Nenhuma. Aliás, nem milagre João Batista fez, é curioso. Deus não deu a ele o poder de fazer milagres, mas deu outros. E agora chegou a hora de ver quem é que estava falando. Não, mas João Batista falava assim porque ele não pregava bem, ou porque ele não era um homem muito utilizado por Deus, não era um Paulo de Tarso. De repente Paulo não falaria assim, falou que ele era o pior dos pecadores e tal. Mas e João Batista, ele tinha que características, ou de que qualificações ministeriais, para que nós possamos avaliar o peso do que ele estava dizendo? O máximo que alguém podia ter. Há uma afirmação na Bíblia que eu acho tão forte, que eu penso que eu não entendi ainda o que Jesus quis dizer ali, mas está escrito, então está eu que me vire para entender, porque está escrito. Sabe o que é? É aqui, ó, Mateus 11, 11. Eu tenho só uma sugestão, mas é muito assim, desespero de causa, não tem explicação melhor. Mateus 11, 11, Jesus diz uma coisa impressionante, falando de João Batista. No 10 ele diz: este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face, da face de Cristo, né? O meu mensageiro, o mensageiro do Pai, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Como se fosse Deus Pai falando ao Deus Filho, Cristo. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele faz uma comparação aqui do ministério na terra e da importância dentro do contexto aqui de um ministerial, de uma chamada de Deus para ser desempenhada na terra, e entre valores espirituais. Ele contrasta: o maior aqui na terra ainda é menor do que o menor de lá. Não é dizer que João não tinha o poder espiritual, nem fazia parte do outro reino, obviamente, mas ele quis mostrar o contraste entre padrões de valores aqui de ministérios, o mesmo ministério
lícito, próprio, recebido por Deus, mas desempenhado na terra, e alguém no reino dos céus. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, por que ele diz que que ninguém apareceu na terra, nascido de mulher, maior do que João Batista? E Moisés, Abraão, o pai da fé. Aí quando eu começo a questionar muito, mas Senhor, foi João mesmo? Óbvio que foi, mas por quê? Então, como eu disse, eu que me entenda para poder justificar isso aqui. E provavelmente pela função de João Batista. Não é o coração de que era pecador igual aos outros, e quanto à sinceridade e ao zelo pelo trabalho de Deus, muitos outros tiveram também, muitos foram queimados, muitos perderam a cabeça como João Batista perdeu, mas penso eu, sugestão só, que era a função de João Batista, é ser o arauto de Jesus Cristo. Então a importância de João Batista estava no fato do que ele iria fazer de muito próximo ao Senhor Jesus Cristo. O arauto vem logo antes do rei da grande autoridade. Ele avisa e entra então a majestade. Então provavelmente Jesus quis dizer algo assim: é muito grande a nobreza da função de João Batista. Seja como for, ele era absolutamente especial, mesmo que a gente não saiba exatamente por quê. E ele era poderoso em palavras também. Jesus era poderoso em palavras de um modo inigualável, mas João, em termos humanos, era poderosíssimo, ele próprio. Olha aqui, João 1, versículo 6 a 8, diz assim, João 1, 6 a 8: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, falando de João agora. Este aqui, não confunda, não é Jesus, é João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. Olha o tamanho do ministério de João. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha o peso da pregação de João. Ele, João, não é Jesus ainda, não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Aí era Jesus, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo. Aí continua a passagem, mas era um homem poderosíssimo. Então mesmo assim, João Batista era convicto de que Jesus era muito mais poderoso do que ele. Agora uma pergunta: você diria que Jesus é o que comparado a você? Pastor, isso não é pergunta que se faça. Ele é muito maior do que eu, óbvio. Estou pronto para responder como João Batista. Ele é muito famoso, altamente misterioso, conhecidíssimo, um homem totalmente diferente. Então ele é muito maior do que eu. Tudo bem, eu reconheço que você possa estar pronto, mesmo não sendo ainda um discípulo de Cristo, mas um cristão que nasceu debaixo de um grande cristianismo, diga: não, eu estou pronto para reconhecer que Jesus é maior do que eu. Claro, estou pronto para reconhecer isso como João Batista. Pode parar. Esse finalzinho aí, eu não estou muito inclinado a concordar com você, que você pode estar pronto para dizer: claro que ele é maior do que eu concordo que você vai dizer isto. Seria muita coragem não dizer, mas dizer: eu estou pronto para dizer isto como João Batista, ou seja, entendendo o que João Batista entendia dele, com o peso com o qual João Batista falou isso. Aí eu questiono seriamente se você está pronto. Aliás, eu até perguntaria se você algum dia já fez uma comparação mais detalhada entre você e Jesus Cristo. Não é uma pergunta tão esquisita, não. Você certamente já se comparou com muitas pessoas, colegas de classe. O seu